Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo a luz, saltou dentro e todo tremo se prostrou diante de Paulo e de Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluias, glória a Deus. Amados, quão rico, quão maravilhoso é esse livro de Atos. Leia Atos, medite em Atos, observa como que esses apóstolos realmente eram cristãos de verdade. Eles têm muitas coisas para nos ensinar, muitos ensinamentos, uma vida cristã verdadeira, praticava o evangelho realmente como deveria ser praticado, e nós precisamos aprender com eles. E hoje eu quero tirar desse texto algumas lições. Bom, a primeira lição é que quando Paulo e Silas andavam ali pregando o evangelho, né, e fala quando eles estavam indo para a oração, quando eles saem ao encontro ali uma jovem, essa jovem era uma jovem escrava, mas ela era uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E os seus senhores usavam essa coitada dessa escrava para ganhar dinheiro, colocando ela para adivinhar coisa para as pessoas, e as pessoas pagavam, era uma fonte de lucro. Só que ela era possuída de um demônio, né, de um espírito maligno. E Paulo se cansou daquilo ali, porque ela vivia ali atrás dele falando coisas. Na verdade, nesse momento ela estava falando a verdade, né? Só que Paulo não podia condizer com aquilo, porque senão as pessoas iam achar que aquela mulher que estava com um espírito demoníaco fazia parte ali da equipe dele, né? Porque ela vinha atrás deles, né? E falava: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, aquele espírito ali estava falando a verdade. Mas, na verdade, o espírito maligno é sempre assim. Ele fala uma verdade ou uma mentira para trazer confusão na cabeça das pessoas, né? E Paulo, com muita autoridade, manda aquele demônio sair dela, e ele sai. E ela foi liberta, né, desse espírito demoníaco, porque com certeza essa moça sofria, né, levada para muitos lugares, devia ser muito cansaço. E esse demônio que possuía o seu corpo, né, e falava através da sua boca, isso era terrível para ela, né? Ela foi liberta. Mas os seus senhores, mais do pessoal lá, ficou com muito ódio, porque o que aconteceu? Perdeu o seu ganho, né? E então se levantaram terrivelmente contra Paulo e contra Silas. Só que o que eu quero tirar, a primeira lição aqui é: nós temos autoridade em Cristo para repreender espíritos malignos. Nós temos autoridade. A palavra do Senhor fala que Ele nos deu autoridade para pisar serpente e escorpiões, e nenhum dano pode nos causar, nenhum. Então nós temos autoridade. Se um demônio vem numa pessoa, se um demônio está na sua casa, se um espírito maligno, se você percebe que existe espírito maligno na sua casa, na sua família, ou seja lá onde for, e está te afrontando, você tem autoridade em Cristo para mandá-lo sair, e ele sai no nome do Senhor Jesus. Você não tem que ficar tolerando isso. É uma coisa. A outra coisa é que
Amados, mesmo com surra, com açoites, né? Esses homens perseveravam, mantinham firme, eles não paravam, eles tinham uma missão a cumprir, eles tinham um propósito, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e apanhar, sofrer pelo nome de Jesus, para eles era honra. Quantos nós ficamos aí, né? Lamentando, chorando, por muito menos nós abandonamos tudo. Então temos que perseverar independente das tribulações. Segunda lição, né? Terceira lição é que nós temos o louvor e a adoração, mesmo ali presos na cadeia, eles começaram a louvar, eles começaram a cantar hinos, e ali o que aconteceu? A palavra de Deus fala que os alicerces daquele lugar foram movidos, houve um grande terremoto, os alicerces do carro se moveram, e as portas se abriram e foram soltos todas as prisões. Amados, o louvor liberta, a adoração liberta. Se você está preso em grilhões, se você está preso em cadeias, se há uma situação que você se vê aprisionado, louve, cante louvores, declara a palavra de Deus, porque as prisões serão abertas e tudo que for corrente será quebrado e destruída. Esse é o poder de Deus. Aprenda que através do louvor você tem cura, você tem libertação. E o terceiro é o testemunho, né, irmãos? Esse carcereiro ficou encantado com aquele homem, né, com Paulo e com Silas, e o poder que emanava do Espírito de Deus na vida deles. E imediatamente ele quis falar para ele: como que eu faço para me ser salvo? Eu quero esse Jesus que vocês têm. Precisamos pregar o evangelho com a nossa vida. Eles não falaram palavras, mas eles pregaram com a própria vida. Amém? Ser você essa pessoa, cheia do Espírito Santo de Deus, que Deus te dará vitória nas prisões, nas cadeias, e fará de você testemunho por onde você andar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.